Louvai, louvai o Senhor, povos de toda a terra. Aclamai a Deus, aclamai a Deus, com brados de alegria. Povos todos batei palmas, aclamai a Deus com brados de alegria, porque o Senhor, o Altíssimo, é terrível, o Rei soberano de toda a terra. Louvai, louvai o Senhor, povos de toda a terra, aclamai a Deus, aclamai a Deus, com brados de alegria. Deus subiu entre aclamações, o Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai hinos a Deus, cantai. Cantai hinos ao nosso Rei, cantai. Louvai, louvai o Senhor, povos de toda a terra. Aclamai a Deus, aclamai a Deus, com brados de alegria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos e irmãs aqui presentes, peregrinos deste santuário, sejam todos bem-vindos à nossa celebração eucarística. Nós temos também saudar aqueles que rezam conosco a partir dos meios de comunicação social. Demos graças ao Senhor pelo seu amor, por cada um de nós. E por isso, para melhor celebrarmos esta Eucaristia, reconheçamos nossos pecados. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
Oremos. Senhor, que pelo mistério pascal de Cristo restaurastes a dignidade da natureza humana e lhe destes a nova esperança da ressurreição, fazei-nos viver em amor constante o mistério que inautalmente celebramos com fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o sumo sacerdote e todo o seu grupo, isto é, o partido dos saduceus, enfurecidos com os apóstolos, mandaram-nos prender e meteram-nos na cadeia pública. Mas durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão, levou-os para fora e disse-lhes: Ide, apresentar-vos no templo, a anunciar ao povo todas estas palavras de vida. Tendo ouvido isto, eles entraram no templo de madrugada e começaram a ensinar. Entretanto, chegou o sumo sacerdote com o seu grupo. Convocaram o sinédrio e todo o senado dos israelitas e mandaram buscar os apóstolos à cadeia. Os guardas foram lá, mas não os encontraram na prisão e voltaram para avisar. Encontramos a cadeia fechada com toda a segurança e os guardas de sentinela à porta. Abrimos-la, mas não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem estas palavras, o comandante do templo e os príncipes dos sacerdotes ficaram muito perplexos, perguntando entre si o que se tinha passado com os presos. Entretanto, veio alguém comunicar-lhes: os homens que metestes na cadeia estão no templo a ensinar o povo. Então o comandante do templo foi lá com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque tinham receio de ser apedrejados pelo povo. Palavra do Senhor. O pobre clamou, o Senhor ouviu. O pobre clamou, o Senhor ouviu. A toda hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Escutem e alegrem-se os humildes. O pobre clamou, o Senhor ouviu. Enaltecei comigo o Senhor, exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. O pobre clamou, o Senhor ouviu. Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes.
O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu. Salvou de todas as angústias. O pobre clamou, o Senhor ouviu. O anjo do Senhor protege os que o temem e defende-os dos perigos. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se refugia. O pobre clamou, o Senhor ouviu. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito. Quem acredita nele tem a vida eterna. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito para que todo homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem acredita nele não é condenado, mas quem não acredita já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E a causa da condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eram más as suas obras. Todo aquele que pratica más ações odeia a luz e não se aproxima dela, para que as suas obras não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para que as suas obras sejam manifestas, pois são feitas em Deus. Palavra da salvação.
Caros irmãos peregrinos, caminhando nesse tempo da Páscoa, aqui hoje, nesse diálogo que continua Jesus com Nicodemos, apresenta para nós, com certeza, um cerne de tudo aquilo que Deus tem sonhado para a humanidade. Para mim, é a palavra ou a frase mais bela que o Evangelho de São João pode nos apresentar. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito para que todo homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que o amor que Deus tem é tão grande que foi até capaz de entregar o seu próprio Filho para que nós pudéssemos ser salvos. Mas diante desse amor de Deus, diante da ação que Ele fez de oferecer o seu Filho, há aqui também algo importante que nós devemos ter em atenção para a nossa vida cotidiana. Há aqui um julgamento. E esse julgamento depende da nossa escolha. Sabemos que Jesus não veio para julgar, mas veio para salvar. E por isso, o que vai condenar a nossa vida? O texto em si não fala de um juízo final ou de um julgamento final, mas podemos dizer que talvez seja uma chamada de atenção, que isso pode nos ajudar muito a viver aquilo que Deus espera de nós. Jesus é a luz. E nesse encontro com Nicodemos, vemos que Nicodemos, como homem que fazia parte do Sinédrio, foi encontrar-se com Jesus à noite, com as suas dúvidas, para poder com certeza iluminar o seu coração. E nesse encontro, nós ouvimos que Jesus diz que Deus enviou seu Filho como luz, mas muitos preferiram as trevas à luz. Quando é que as pessoas escolhem as trevas? E quando é que escolhem a luz? A nossa vida como crentes é sempre, podemos dizer assim, como um caminho de escolhas. Mas um caminho também que, pelo fato de ser de escolhas, cada um de nós deve trazer uma responsabilidade com o chamamento que Deus nos faz de sermos seus filhos, de sermos santos. Então, para aqueles que querem viver como verdadeiros filhos de Deus e para terem Jesus como seu Senhor e Salvador, então devemos optar pela luz. A nossa vida é sempre perpassada por esses dois caminhos, mas aquilo que nos julgam são as nossas escolhas. Se eu escolho o caminho da luz, então é o sinal que eu pratico a verdade. É sinal de que eu procuro na minha vida colocar em prática aquilo que Jesus pede de cada um de nós. Mas todas as vezes que nós nos fechamos a essa verdade, a essa luz, e fazemos por opção viver numa vida do pecado, uma vida longe de Deus, então escolhemos as trevas. É triste quando muitos que escolhem este caminho e negam aceitar a luz na sua vida, porque Jesus veio ao mundo para iluminar, mas, como diz, muitos preferem as trevas, porque têm consciência das suas maldades, têm consciência de tudo aquilo que faz, que não é da verdade, que não agrada a Deus. E por isso se afastam da luz para poder esconder os seus maus atos. Do contrário, como diz o próprio texto, aqueles que optam pela luz, quanto mais se aproximam, mesmo que se manifestem os seus erros, mas têm a coragem de poder, então, não negar qual é a sua opção, para que a sua vida seja sempre iluminada por este Cristo, que veio trazer para nós esta luz. Ele é a luz. Diante desse tempo que vivenciamos, tempo pascal, é um tempo em que nós somos convidados a mergulhar nessa luz do Cristo ressuscitado, para vivermos com transparência de fé,
para vivermos como Ele quer que nós o vivamos. Que as nossas ações continuem e opções também continuem a ser as opções para o reino de Deus. Como é bonito vermos ao princípio da comunidade cristã, como nós escutamos hoje nessa leitura. A palavra de Deus não pode ser algemada, não pode ser aprisionada. Muitos, ao longo de muitos séculos, querem aprisionar o anúncio da palavra de Deus. Mas quando nós ouvimos nesse texto dos Atos dos Apóstolos, vemos que os apóstolos foram metidos na prisão para serem calados, porque incomodava sua pregação sobre a vida, sobre a ressurreição de Jesus. Mas vemos que a ação de Deus, através do anjo, os liberta e os envia outra vez ao templo. Para quê? Para anunciarem a palavra da vida. É uma expressão riquíssima e muito importante para nós. Anunciar a palavra da vida. Jesus é a luz e é a vida. É Ele que nós somos enviados para anunciar sem medo, e que nenhuma estrutura, nenhuma outra pessoa possa nos atrapalhar de podermos anunciar a palavra da vida. Como anunciar a palavra da vida em um mundo tão hostil, em ambientes tão fechados, onde não querem que nós falemos de Deus e nem damos testemunho do seu amor? Não devemos nos calar, não devemos fazer com que aqueles outros triunfem sobre nós, para assim apagar esta luz que está acesa nos nossos corações. Esta palavra da vida quer tocar os nossos corações, quer fazer daqueles que se encontram no mundo das trevas, encontre o caminho da luz, quer alcançar aqueles que vivem no mundo das drogas, encontre o caminho da vida, quer alcançar aqueles que estão no mundo do pecado, de tantas outras situações da vida maldosas, possam também ser libertas e viver para também anunciar o reino de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o testemunho dos apóstolos é muito importante para nós. Sempre em obediência, em primeiro lugar, a Deus e não aos homens. Sempre obediência para poder anunciar esta boa nova, esta palavra da vida. Então, aqueles que viviam no templo, nos seus poderes, no seu egoísmo, tinham medo de acolher esta palavra, porque tinham medo de perder as suas posições, o seu poder. E por isso muitos ainda hoje continuam na mesma. Muitos preferem a bajulação dos seus mestres, dos seus chefes, a poder anunciar a verdade, a poder viver com transparência aquilo que a palavra de Deus nos convida. Então, no início, ouvimos que a causa primeira para prender os discípulos foi a inveja. A inveja porque os apóstolos anunciavam esta palavra da vida com verdade, não tinham medo, tinham segurança, mas também porque atraía as pessoas a si. E por isso tinham medo de que fossem apedrejados se fizessem algum tipo de mal contra os apóstolos. Muitas vezes, meus irmãos, também podemos cair no mesmo erro de um zelo diferente, um zelo exagerado, por acharmos que a palavra de Deus pertence apenas a mim, pertence apenas à nossa igreja. A palavra de Deus, como eu disse ao princípio, não pode ser algemada, é livre. Todos que são chamados, enviados, podem anunciar esta palavra da vida. Então, nesse tempo pascal, tempo de vida nova, tempo de sempre procurar viver como uma nova criatura, procuremos então permitir com que esta palavra da vida possa agir no cotidiano de cada um de nós. Peçamos ao Senhor a graça da perseverança, a graça de não termos medo, de também sermos anunciadores desta palavra, para que possa também alcançar os corações daqueles que se fecharam à luz, que é trevas dos nossos pecados e da nossa vida.
trevas dos nossos pecados e da nossa vida. Hoje também temos um casal que hoje celebra suas bodas. Atravessaram o oceano para vir aqui, não é? Então demos graças a Deus pelo testemunho deles e assim vamos rezar juntos com eles agora, pedindo a proteção e a perseverança, e para que eles renovem esse sim que um dia realizaram diante do altar do Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é o Francisco e a Francisca, que vieram do Brasil, do Ceará, celebrando as suas bodas. Vamos então apresentar diante do Senhor, né, todo o vosso propósito de perseverar no chamamento, no convite que Deus fez ao amor. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimônio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, oremos ao Senhor no íntimo do nosso coração. Convido também a cada um de vós a fazer também a sua prece por esse casal e pela sua família. Aliança abençoar. Aliança. Deixa assim. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. O santuário oferece uma lembrança, um texto que Nossa Senhora pediu que rezássemos todos os dias. O segredo da perseverança em muitas coisas e ocasiões da nossa vida, mas para a família é justamente a oração, é rezar como Nossa Senhora também pede. Família que reza unida, permanece unida. Então, muitos parabéns, Deus abençoe. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãos, a oposição que Jesus sofreu em vida veio a cair também sobre os apóstolos e a igreja. Peçamos a graça de ser fortes como eles e digamos: ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor ressuscitado acolha o Santo Padre Francisco na plenitude da eterna esperança, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos ministros da Igreja que são presos, pelos cristãos desaparecidos das famílias e pelos que não podem exprimir a sua fé, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos homens públicos que rejeitam a violência, pelos que recusam fazer mal, seja a quem for, e pelos que lutam
contra os muros da mentira, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos catequistas que amam Jesus e o anunciam, pelos que ensinam as crianças a conhecê-lo e pelos adultos que nele creem e o adoram, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas vítimas da opressão e da injustiça, pelos que em tudo são fiéis à sua consciência e pelos que não cedem às ameaças dos tiranos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis que frequentam esta igreja, pelos que creem em Jesus, o dom do Pai, e pelos que o seguem como a luz do mundo, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, fazei que a luz do Salvador nos liberte das trevas mais escuras, por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meio ao vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que pela admirável permuta de dons este sacrifício, nos fazeis participar na comunhão convosco o único e sumo bem, concedei-nos que, conhecendo a vossa verdade, demos testemunho dela na prática das boas obras, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele nascem os filhos da luz para a vida eterna, e abre-se para os fiéis as portas do reino dos céus, porque a nossa morte foi redimida pela sua morte, e na sua ressurreição ressuscitou a vida do gênero humano. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes, proclamam a vossa glória, cantando numa só voz.
Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito, bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice de novo, os deu graças e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Bispo e todos os ministros sagrados. Lembramos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos que, desde o princípio do mundo, viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Amém.
Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelo século dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, para que todo que nele tenha vida eterna. Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu seu Filho unigênito, para que todos
a vida eterna. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. O Senhor deu a conhecer a salvação, revelou aos olhos das nações a sua justiça. Recordou-se da sua bondade e fidelidade em favor da casa de Israel. Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo, que saciastes nesses divinos mistérios, e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça, por Cristo nosso Senhor. Façamos agora juntos a oração de consagração a Nossa Senhora desse ano jubilar. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho,
sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, no teu imaculado coração, ser o refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Salve, salve, Senhora da Esperança. Salve, salve, ó Mãe do povo peregrino. Salve, salve, Senhora da Esperança. Salve, salve, ó Mãe do povo peregrino. Faço agora a benção dos objetos religiosos. Pai, o noblesse religiosos objetos. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelo século dos séculos. Caros irmãos, ao terminar a nossa celebração eucarística, também somos enviados para proclamar e anunciar a palavra da vida. Desejo a todos vós um bom retorno para as vossas casas, saudar mais uma vez aqueles que nos acompanham e rezam conosco através dos meios de comunicação social. Recebamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças